E Jacinto Pereira, bem-vindo ao Abrigo. Ao Abrigo, Obrigado. o formato jornal. Vocês também são um abrigo, mas são uma IPSS que trabalha com crianças, a Associação Portuguesa de Apoio à Criança. Vamos querer saber tudo. Vamos começar pela associação, como é que nasceu, em que moldes e que projetos tem em curso. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. É sempre, obviamente, para nós ótimo ter oportunidades de divulgar aquilo que é o nosso projeto, que é o projeto da Abriga, que vemos fazendo ao longo dos anos que existimos. A Abrigo nasceu em 2002, portanto fez 20 anos no dia 30 de setembro do ano passado. Nasceu oficialmente, porque obviamente o projeto já vinha sendo estruturado nos anos imediatamente anteriores a 2002, nasce, é uma EPSS, com utilidade pública, assim como tal reconhecida legalmente, e nasce com um projeto âncora. E esse projeto âncora, curiosamente ou não, por circunstâncias várias, ainda não está implementado, mas obviamente não continua a ser um objetivo importante e nasce, e até porque a realidade é dinâmica, vai evoluindo, nós temos que ir adaptando os nossos projetos àquilo que é a evolução e o desenvolvimento e essa dinâmica de evolução da realidade e dos próprios enquadramentos. Mas dizia eu, a Abrigo nasce com esse objetivo de concretizar um projeto âncora, que é na altura Centro de Acolhimento Temporário, hoje em dia Casa de Acolhimento Residencial. Vai beber muito da sua inspiração, digamos assim, em termos de filosofia, de orientação e de implementação a uma instituição que tem créditos firmados há muitos anos no nosso país, que é o Refúgio Boa Exceção em Faro, com uma grande proximidade com o Dr. Luís Vilas Boas, que nos acompanhou desde essa altura. Esse projeto é pensado, é estruturado, é apresentado ao Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, que ali está sediada no Montijo e, portanto, Distrito de Setúbal. O projeto levou 6 anos e meio a ser aprovado na Segurança Social e acaba por ser aprovado num momento complicado, que foi aquele momento da crise de 2008, que vai até 2011, 2012, O subprime, nomeadamente a crise do subprime, subprime, as a crises crise bancárias. da área da construção, do imobiliário, da bolha, tudo isso que nós já ouvimos falar tanta vez, infelizmente. Nós já tínhamos até reunidos algumas boas vontades no sentido de avançar com a construção do, na altura, Centro de Acolhimento Temporário, hoje em dia Casa de Acolhimento Residencial. Tudo isso acabou por não resultar, pelo muito tempo que levou à aprovação, e acabamos por não avançar, ou não ter avançado ainda com esse projeto, mas ele está aprovado ao nível da Segurança Social, e agora, se calhar, arrepiando um bocadinho o caminho para a atualidade, a Abrigo resolveu avançar com uma primeira fase da construção desse projeto, que está neste momento a finalizar o processo de licenciamento no município, para avançar com a construção do edifício principal, onde vai instalar a sua sede e as suas outras valências, que eu já vou explicar a seguir. Portanto, a segunda fase será a implementação da Casa de Acolhimento Residencial, como disse há pouco, não está de maneira nenhuma esquecida, né? Pelo contrário, mas assim estejam reunidas as condições para isso, ela avançará também. Porque o objetivo da Abriga é ter uma resposta que esteja no terreno de uma forma integrada e complementar. Aliás, indo um bocadinho atrás outra vez, a Abrigo nasce com um ADN muito próprio, diria eu, porque é um princípio orientador que nós temos e sempre tivemos, e desde o momento em que nascemos, que é o trabalho em parceria e em rede. E, portanto, da própria Abrigo, na sua gênese, estão várias instituições que nós fomos buscar para serem sócios fundadores, já com base nesta filosofia de trabalho em rede e em parceria, como por exemplo, posso dar alguns exemplos, são se calhar os principais ou os mais visíveis, que é o Instituto de Apoio à Criança, o Comitê Português da Unicef ou a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, entre uma série de outras instituições mais de âmbito local, desde Santas Casas da Misericórdia até associações humanitárias de bombeiros, etc., que fazem parte, digamos assim, do corpo inicial de entidades que são consideradas como fundadoras da Abrigo, precisamente por esta orientação de trabalho em rede e em parceria,
achamos que todas as entidades possíveis devem integrar o projeto, colaborar com o projeto de uma forma mais ou menos direta, mas colaborar com o projeto. E temos agora um projeto também que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente, que não foi apresentado ainda publicamente, mas posso levantar aqui um bocadinho o véu, que tem exatamente a ver com esta questão do trabalho em rede. Mas estava a dizer que está agora a ser finalizado o processo de licenciamento da construção da primeira fase, onde vai ser da construção, onde vai ser instalado, instaladas as outras valências para além da sede. Porque, dizia eu também, a ideia é ter uma resposta complementar entre si, relativamente às várias valências. E, portanto, nós queremos ter uma intervenção, desde logo, e já o vemos tendo, na família. Temos um CAFAP implementado desde 2015, com um acordo de cooperação para trabalhar, e desde aí trabalhamos em permanência com 80 famílias, nos concelhos de Montijo e de Alcochete, num sentido Não de fazer um fazem, trabalho. não fazem a recepção de crianças Não, não, não. fazem só Não, não temos o alimento acolhimento das nenhum. famílias. Trabalhamos com as famílias no âmbito do CAFAP, que é um centro de apoio familiar, que temos em permanência, aconselhamento parental e apoio familiar, que temos em permanência desde 2015, nestes dois concelhos. Já desde aí, podemos dizer que já abrangemos, já trabalhamos ou já interviemos em mais de 300 famílias, em mais de 600 crianças, nestes dois concelhos de Montijo e de Alcochete. Portanto, este é um trabalho, digamos, obviamente, e na medida do possível, de prevenção, trabalho de intervenção a nível preventivo, para evitar, acima de tudo, a retirada das crianças e a sua institucionalização, e, em alguns casos, porque temos um acordo que é complementar também, não só de preservação como de reunificação, ou seja, temos 62 vagas perdão, 68 vagas para a preservação, ou seja, num trabalho de evitar a retirada das crianças para a institucionalização, e 12 para a reunificação, ou seja, quando isso não é possível, as crianças têm, entretanto, sido retiradas e institucionalizadas, é um trabalho de criar condições de regresso dessas crianças às suas famílias Como é que é feita essa de sinalização? origem. É um trabalho a nível técnico que é feito, acima de tudo, nas famílias e naquilo que, que são os lares das próprias famílias, em que os técnicos intervêm ao nível da reabilitação de uma série de situações. Eu, dando um exemplo, por exemplo, não só, por exemplo, na ajuda na procura de emprego, como, por exemplo, na estruturação da economia doméstica, na questão de evitar o absentismo das crianças, portanto, dando formação parental aos pais, aos responsáveis pelas crianças, aos que têm responsabilidades parentais dessas respectivas crianças, acima de tudo para evitar essa retirada, para remover aquilo que são os perigos e resolver os problemas prementes dessas famílias, relativamente, essencialmente, àquilo que diz respeito às crianças. E, portanto, temos vindo a desenvolver este projeto desde 2015 e com bastante sucesso nestes dois concelhos. E, portanto, desde logo, voltando um bocadinho atrás daquilo que eu há pouco dizia, desde logo fazendo este trabalho com as famílias a montante. Depois, aquilo que estamos neste momento a lançar, e também com base já num acordo de cooperação assinado em novembro do ano passado com o Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal, vamos lançar-nos como instituição de enquadramento no âmbito do acolhimento familiar, que é uma resposta inovadora no sentido que está a dar os primeiros passos, podemos dizer assim, no nosso país. É considerado desde a alteração legal de 2015 na Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança como resposta prioritária e, portanto, veio a sobrepor-se ao acolhimento residencial. Por isso é que eu há bocado dizia que a realidade é dinâmica e vai evoluindo, e, portanto, esta alteração de 2015 vem promover, acima de tudo, aquilo que é e deve ser o acolhimento familiar, relegando para segundo plano aquilo que é o acolhimento residencial, e, portanto, as instituições também têm que se adaptar a essa evolução e essa dinâmica de evolução da realidade. E, portanto, aquilo que eu há bocado dizia relativamente ao acolhimento residencial, que foi o projeto primeiro e âncora da Abrigo, obviamente tem vindo a ser repensado no sentido de o adaptar a esta evolução da realidade. O acolhimento residencial já não pode ser encarado da mesma forma que era há 10 ou há 20 anos atrás, na nossa perspectiva, e penso que é correto, não é só a nossa perspectiva, obviamente. O acolhimento residencial deve ser encarado daqui para a frente de uma forma especializada, ou seja,
nem todas as crianças podem ser acolhidas por famílias de acolhimento, por razões diversas, não vale a pena a gente agora aqui estar a aprofundar, e, portanto, essas crianças têm que ter para onde ir, e, portanto, o acolhimento residencial é a resposta para uma série de crianças que têm uma série de problemáticas que as torna insuscetíveis de serem acolhidas por famílias de acolhimento. E, portanto, lá está, esta complementaridade de respostas que a ABRIC pretende, trabalho com as famílias, neste momento a lançar o projeto do acolhimento familiar como instituição de enquadramento para 6 concelhos. São os 6 concelhos que nós aqui chamamos do Arco Ribeirinho Sul, ou seja, são os 6 concelhos ribeirinhos a sul de Lisboa: Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. No distrito de Setúbal há 2 acordos de cooperação para o acolhimento familiar. Um é este, com a abrigo para estes 6 concelhos, e o outro com a Cáritas de Susana de Setúbal para os restantes concelhos do distrito. Portanto, é um projeto importante, com muita escala, digamos assim, mas nós assim o É enorme, pretendemos. enorme, porque não está 6 concelhos, talvez somos aqui em populações acima de 1 milhão de pessoas, ou mais, se calhar. Como não percebi? Estamos, se calhar, em populações nesses 6 concelhos acima de 1 milhão de pessoas. Sim, 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 claramente, claramente, claramente. Portanto, é uma resposta que está a dar os primeiros passos. Nós tínhamos em Portugal uma instituição, tínhamos, não, temos em Portugal uma instituição que já há muitos anos trabalha no acolhimento familiar, com quem vimos a falar há muito tempo, que é a Mundos de Vida, em Santo Tirso. Tem um trabalho feito já há uma série de anos neste campo, por importação do modelo espanhol, quando nem sequer havia, e levou muitos anos, infelizmente, a haver o enquadramento em termos regulamentares para esta resposta, e por isso é que ela levou tanto tempo a arrancar. Está agora a arrancar, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa está a arrancar em força também. Há uma série de instituições do país, tal como a Abrigo, fizeram agora os acordos de cooperação e estão a dar os primeiros passos nesta resposta, mas esta é a resposta que o Estado pretende seja o futuro do acolhimento em Portugal, como aliás existe já em muitos países, nomeadamente países da Europa, para não falar nos Estados Unidos, etc., em que o acolhimento familiar é uma resposta prioritária há muitos anos. E, portanto, pretende-se que assim seja em Portugal, ou seja, pretende-se ao máximo desinstitucionalizar ou evitar a institucionalização de crianças, para que elas sejam acolhidas em famílias. O que é que a Abrigo faz, como instituição de enquadramento? Faz, são esses passos que estão a ser dados agora, faz toda a estruturação de campanha de angariação, no sentido de criar uma bolsa de famílias, depois faz a seleção dessas famílias, faz a formação dessas famílias, e depois faz o encaminhamento e a colocação das crianças nessas famílias de acolhimento e o acompanhamento dessas crianças nessas famílias de acolhimento, portanto, como se estivessem numa instituição, só que neste caso não estão numa instituição, estão numa família de acolhimento. A dificuldade primeiro aqui é ter suficientes famílias de acolhimento, e vai levar muito tempo até termos as necessárias famílias de acolhimento para este tipo de resposta. No entanto, este é um trabalho que está a começar a ser feito, e nós estamos também digamos, nesta pole position da implementação desta resposta. Portanto, trabalho com as famílias no CAFAT, trabalho com as crianças em acolhimento familiar, com as famílias de acolhimento, e pretendemos depois, obviamente, assim que estejam criadas as condições para isso, o acolhimento residencial, mas de uma forma especializada para aquelas crianças que vão necessariamente continuar, ou ter que continuar a ser institucionalizadas, porque não há condições nas famílias de acolhimento para determinado tipo de problemáticas que essas crianças têm. E, portanto, estamos a falar, já falámos de 3 valências, uma que está implementada desde 2015, uma que está a começar a ser implementada, e outra que será quando forem criadas essas condições. Depois temos, digamos assim, de uma forma transversal a tudo isto, uma valência que nós criámos já há uma série de anos atrás, que se chama Abrigo de Investigação, e que tem 2 vertentes. Ou 3 vertentes. Pretende promover a investigação na área específica das crianças em risco e em perigo. Pretende que sejam desenvolvidos estudos nesse âmbito. Criou-se um centro de documentação especializado que está implementado e em funcionamento e disponível na Biblioteca Municipal, numa aula da Biblioteca Municipal de Alcochete. Isto foi feito em parceria com o município de Alcochete, lá está. Sempre em parceria, tudo aquilo que fazemos é em parceria. E quanto mais parceria e mais trabalho em rede, melhor. E, portanto, temos esse centro de documentação. Aliás, o repositório está disponível no nosso site. Pretendemos que esse centro de documentação seja, quando possível, digital.
e esteja online. Ainda não foi possível, estamos a trabalhar nesse sentido. E promovemos, em parceria com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, uma matriz de um estudo de caracterização ao nível concelhio ou mais que um conselho, quando os conselhos são mais pequenos, caracterização de toda a problemática das crianças em risco e em perigo ao nível concelhio. Esse estudo foi realizado, nós realizámos um projeto piloto, um estudo piloto, que foi apresentado em 2019 para os concelhos de Montijo e Alcochete. Já foi realizado esse estudo também no Barreiro e há outros municípios que estão interessados em avançar com esse estudo. Portanto, este é um estudo em que a ABRIG faz a produção do estudo, fez todo o enquadramento, faz todo esse trabalho de procura, de interesse relativamente à realização do estudo, e o estudo depois, de facto, na prática, é feito por uma equipa especializada universitária do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E, portanto, essa é uma outra vertente, digamos, desta abriga de investigação. Depois estamos a lançar um outro projeto, que esse eu não posso falar muito ainda, porque ainda não foi publicamente apresentado, mas tem a ver com a criação de uma estrutura, também no âmbito da abriga de investigação, para desenvolvimento de estudos e não só. E posso lhe dizer que temos há 3 anos a trabalhar neste projeto, que ele é desenvolvido em várias fases, e há uma primeira fase que está praticamente complementada, que foi a fase de trabalho junto da academia, e temos dentro deste projeto já praticamente todas as principais universidades do país, incluídas ilhas, e não, em muitas delas várias faculdades, porque a ideia é ter uma abordagem multidisciplinar dos vários ramos do conhecimento, nesta perspectiva sempre da criança em risco e em perigo. Portanto, isto para dizer que estas valências criam a tal complementaridade que eu há bocadinho falava e que se pretende seja implementada com canais de comunicação e com sinergias mútuas, digamos Muito assim. bem. Como é que se financia tudo isto? É complicado. Financia-se, obviamente, na base dos acordos de cooperação, naquilo que são as valências, como é normal, nestas circunstâncias, e financia-se com boa vontade do mecenato. Não há outra maneira. É a única. Boa vontade do mecenato. Obviamente, a questão, por exemplo, parece irrisória, mas tem vindo a crescer felizmente, o que é bom sinal sob várias perspectivas. A questão da consignação do IRS todos os anos, felizmente temos vindo a crescer com essa verba, que quer dizer que há mais boas vontades, mas também há mais boas vontades que têm vindo em crescendo, e porque a associação, os seus projetos têm bom acolhimento, digamos assim, junto do público em geral, e a palavra vai passando, e estas dinâmicas são importantes de criar, são fundamentais, aliás, mas são estas as duas possíveis fontes de financiamento, são os acordos de cooperação e, obviamente, aquilo que é o mecenato, que nestas circunstâncias é fundamental para desenvolver estes projetos. A própria sociedade civil, as câmaras municipais, enfim, já têm os acordos com eles, mas a nível de donativos, por exemplo, eu tenho falado com algumas IPSS que queixam-se que a partir do Covid, da pandemia, os donativos têm descido muito. Vocês têm algum banco de donativos? Sentem essa descida? Vamos lá ver, isto depende da forma como, digo eu, depende da forma como as instituições se alavancam. Nós não nos alavancamos muito naquela recolha de donativos junto do público. Nós fazemos um trabalho mais junto de empresas, junto de entidades coletivas, digamos assim. Obviamente, aquele projeto que eu há pouco falava, que não está lançado ainda publicamente, vai ser fundamental ter parceiros, mas não é parceiros pontuais, é parceiros estruturais que sejam parceiros a tempo inteiro do projeto. Obviamente que a projeção da imagem e junto do público em geral é muito importante, não tanto pela capacidade ou pela incrementação da capacidade de angariação de fundos do público em geral, mas como sabemos, um, uma empresa pode apoiar por muito boa vontade, pura e simples, mas a maior parte das empresas, o que é legítimo, apoiam porque também querem ver a sua imagem associada a projetos com sucesso. Portanto, quanto maior implementação ao nível da imagem no público em geral as instituições tiverem, mais capacidade têm de angariar empresas que se queiram associar a essa imagem, porque dessa forma chegam também a esse público
e conseguem fazer chegar a esse público aquilo que é a sua responsabilidade social e o seu goodwill, digamos assim, sendo beneficiado por isso. Portanto, quando nós fazemos essa aproximação ao público em geral, o objetivo, dizia eu há pouco, não é tanto aquilo que possa advir daí em termos financeiros, mas é aquilo que isso possa potenciar ao nível de outros apoios mais estruturais que possamos vir a ter. E, portanto, esse trabalho tem vindo muito a ser feito. Nós trabalhamos um bocado nessa. Tivemos um período mais adormecidos, agora retomamos muito, por via também do lançamento da nova Valência, esse trabalho de promoção, que é um trabalho importante. Nós temos padrinhos, os 3 padrinhos da Abrigo são 3 pessoas naturais do concelho onde a Abrigo nasceu, que é o Montijo. Temos o Ricardo Pereira, que foi guarda-redes da Seleção Nacional, e que aliás agora vai ser treinador dos guarda-redes nesta nova equipe técnica da Seleção Nacional. Temos a Elizabeth Jacinto, que toda a gente conhece por causa do Dakar, das motas primeiro e dos caminhões depois. Chegou a ganhar o Rally Dakar com o caminhão. Aliás, acho que foi a primeira mulher a ganhar o Dakar em caminhão. E temos o Paulo Futre, que toda a gente conhece, não é? Que também é natural do Montijo e também é nosso padrinho. E temos tido muito boas vontades neste sentido. Temos, por exemplo, o hino da Abrigo, o hino oficial que está disponível no nosso site, foi composto especialmente para nós, composto e produzido e executado pelo Rodrigo Leão, também toda a gente conhece. Temos tido a sorte de ter a ajuda de alguns órgãos de comunicação social. Fazemos um evento, temos vindo a fazer um evento mais ou menos de 2 em 2 anos. E digo mais ou menos porque houve aquele hiato da pandemia e houve um que também teve que ser atrasado por causa de uma greve no espaço onde íamos realizar uma greve de última hora e tivemos que adiá-lo. Mas é mais ou menos de 2 em 2 anos. Já fizemos 6 edições, que é o Fórum Abrigo. Vamos fazer a 7ª edição no próximo ano, em maio do próximo ano, 16 de maio, já está marcado. E este é um evento com uma projeção assim muito grande, que posso dizer, por exemplo, que no último, que foi em 16 de novembro, o último, o próprio Dr. Marcos Mendes falou, no seu apontamento de domingo falou neste evento, tivemos uma campanha no ar na RTP, na RDP, tivemos uma série de diários de notícias, órgãos mais de âmbito local têm estado sempre ao nosso lado e sempre disponíveis. E, portanto, isto é importante, a projeção que se consegue junto do público é importante para potenciar tudo o resto que se pode conseguir a partir daí, por esta escala, se consegue de goodwill junto depois das empresas. E, portanto, isto vai tudo dar à sua pergunta de há pouco, que é financiamento. Obviamente, o mecenato é muito importante. Posso dizer que há entidades que apoiam a Abrigo que, por simplesmente, não querem aparecer. Ponto final. Ajudam, mas não querem que se revele, digamos assim, essa ajuda. Isso tem acontecido. E ainda bem que acontece, quer dizer, temos que respeitar isso é obviamente legítimo. O que é importante é apoiar-nos, e portanto, se o apoio vem, nós estamos tranquilos com isso. Obviamente, há bocado falava, e bem, e estamos a fazer esse trabalho agora no âmbito do acolhimento familiar, porque como referi há bocadinho, o acolhimento familiar, o projeto de acolhimento familiar da ABIC vai abranger 6 concelhos, e nós estamos a tentar envolver ao máximo cada um dos municípios neste projeto a vários níveis, porque se o trabalho vai ser feito no seu território, acho que há uma obrigação, digamos assim, também, quanto mais não seja de âmbito político, de haver o envolvimento de cada um desses municípios na ajuda na implementação e desenvolvimento da resposta que está em cada um dos seus concelhos. E, portanto, estamos a falar com todos os 6 concelhos, no sentido de os envolver também na implementação desta resposta. Muito bem. A nível da equipa, há uma grande equipa por trás disto tudo. Esta equipa, vamos lá ver, em termos técnicos, não é uma equipa muito grande. Eu posso lhe dizer que já abri para desenvolver estas 2 valências. Neste momento, houve uma pessoa que saiu, vai entrar outra pessoa. Posso dizer que são 7 técnicos, entre psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, são 7 técnicos. E depois a Abrigo vive muito daquilo que é o trabalho dos seus órgãos sociais, obviamente com puro 100% voluntariado, desde o primeiro minuto, mas que, obviamente, os órgãos, a direção da Abrigo é composta por pessoas que vêm de áreas diferentes e que se complementam entre si e que, obviamente, também dão muito de si à implementação do projeto. Portanto, naquilo que são as respostas técnicas, sim, temos técnicos contratados o tempo inteiro. Naquilo que é depois o outro trabalho
por exemplo, ao nível da imagem, ao nível do desenvolvimento da comunicação, eh, e etc., mais uma série de outras situações, é muito dado, por voluntariado de quem faz parte em primeira linha da direção. Muito bem. Covid, pandemia, esperamos todos nós que tenha passado, mas deixou marcas na vossa associação. Na associação, não. Agora, que obviamente detectámos marcas grandes ao nível das famílias com quem trabalhamos, sim, mas isso, enfim, toda a gente sabe o que é que se passou e que consequências é que teve a curto prazo e até a longo prazo naquelas crianças mais vulneráveis, nas famílias mais vulneráveis em primeira linha, que são as famílias com que a ABIC trabalha, não é? E isso foi muito notado, efeitos muito complicados ao nível destas famílias durante a pandemia, porque os recursos dessas famílias são muito diferentes dos recursos, de outras famílias, vamos dizer assim, eh, nomeadamente nas capacidades de apoio às crianças, naquilo que é a estrutura base dessa família, as dinâmicas dessas famílias, quando são complicadas, obviamente, quando estão fechados entre quatro paredes, a tendência é para se agravarem, em muitas circunstâncias. Isso depois tem efeitos perversos, nas crianças. Ao nível do apoio à educação, à própria educação, e falou-se nisso muito, numa determinada altura, uma família da classe média alta, enfim, tem capacidade para ter um computador e para ter um ensino à distância, uma família mais vulnerável provavelmente não terá. O apoio que um pai com um certo nível de formação pode dar a uma criança é diferente daquele que um pai que não tem esse nível de formação pode dar a uma criança estando fechados em casa. Portanto, isto tudo teve uma série de consequências e consequências complicadas, nomeadamente ao nível da diferenciação, eu não vou dizer discriminação, mas ao nível da diferenciação entre o desenvolvimento ao nível da educação e da formação de umas crianças para outras, perante circunstâncias e ambientes diferentes ao nível familiar e das próprias condições dessas famílias. Portanto, Bem, sim, sim, foi complicado. Ao nível da Abrigo, não. Felizmente, a Abrigo é uma instituição com saúde financeira. A nossa aventura, de qualquer maneira, as coisas que fazemos é de uma forma muito pensada, muito refletida, muito sólida, e com tudo muito previsto e bem planeado. Não fazemos de qualquer maneira. Portanto, felizmente, não tivemos qualquer tipo de problema. Ao nível da estrutura da associação e da associação. Agora sim, ao nível daquilo que é o nosso trabalho diário, ao nível do CAFAP, notámos muitos problemas, sim. Mas esses não são problemas da associação, são problemas daquilo que é o objeto do seu trabalho. a questão da guerra enfim, também aqui da inflação em Portugal e em todo o mundo, preocupa ou vai mexer nas vossas contas? Ao mesmo nível daquilo que eu há bocado falava. Obviamente preocupa-nos, e há preocupações que são transversais à nossa sociedade, seja de perspectiva for, porque afetam-nos a todos de uma forma ou de outra, não é? Nomeadamente a questão da inflação. Aliás, tivemos um apoio, como sabe, com certeza tivemos apoio extraordinário do Estado agora no final do ano passado, obviamente é importante. Eu diria que há instituições que estão a viver momentos complicados, estão a viver momentos difíceis. Nós felizmente não, até porque estamos numa fase de expansão e de investimento, mas sempre com os pés muito bem assentos na terra e sempre sem loucuras nem aventuras, ou seja, aquilo que fazemos com todo o planeamento e com toda a segurança. E é assim que deve ser. Mas infelizmente há instituições que, de uma forma ou de outra, estão pouco alavancadas, se calhar têm pouca implementação, se calhar estão muito penduradas só nos subsídios públicos, e às vezes as coisas falham, e depois há uma chatice, não é? Nomeadamente, por exemplo, agora ao nível do acolhimento residencial, isto, a talho de foice, tem a ver com o que eu há bocado falava. Estou convencido que vai haver problemas ao nível das instituições que estão muito alavancadas pelo acolhimento residencial, porque se há aposta agora no acolhimento familiar, ou essas instituições se reinventam e se adaptam, ou necessariamente vão ter problemas, porque se perdem, não digo já na totalidade, ou pelo menos parte daquilo que é o financiamento através dos acordos de operação para acolhimento residencial, vão ter problemas, vão ter problemas. E esses problemas adivinham-se. Agora, tem que haver por antecipação, reação, adaptação, dessas instituições a novas respostas
para que esses problemas não surjam de uma forma mais grave. Muito bem. Jacinto Pereira, muito obrigado pela entrevista. Muito Vamos obrigado, nós. ver mais vezes no futuro. Boa sorte. Muito obrigado. E parabéns também pela vossa iniciativa, pelo vosso projeto, e aquilo que precisarem de nós, estamos obviamente ao dispor.